Bom dia, Sunamita. Bom dia, professora. Vou só aguardando aqui ver se entra mais algum colega, já a gente começa, tá bom? Ok. Bom, então vamos lá, eu acredito que não vai entrar mais ninguém. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a elaboração de documentos, né, dando continuidade ao que a gente iniciou na última aula, mas vamos então detalhar os modelos. Na verdade, hoje a gente vai falar de dois modelos, que é o modelo de relatório e o modelo de laudo, que nós então utilizamos quando realizamos uma avaliação psicológica. Independente em qual área que nós atuamos, seja uma clínica, seja a jurídica, seja a escola ou instituição, qualquer uma ou outra, os nossos documentos, eles seguem um padrão. Tá? Então, nós temos um modelo para laudo, um único modelo de relatório e um outro documento também, que não é objeto da nossa aula, mas a gente precisa entender que não vai variar o modelo, né? O modelo é o mesmo, independente da área, que a gente vai seguir o que diz a nossa resolução ao que se refere à ação do nosso documento. Claro, que será analisado aquele objetivo daquela avaliação ali, então vai variar a que nós utilizamos, por aí vai. Mas a estrutura de um laudo, a estrutura do relatório, ela vai seguir o mesmo padrão. Então, essa resolução que a gente vai publicar hoje, pela ela é a resolução 06 de 2019, que trata, então, referente ao modelo do nosso documento. Então, caso vocês queiram ter acesso a essa resolução, é só acessar facilmente pelo nosso Conselho Federal. Vocês estão de posse dessa resolução lá descritas os nossos modelos de documentos, vocês possam, então, ter aí uma ideia, né, do que a gente faz em cada documento. Hoje, E, professora, tá dando uma interferênciazinha, eu não sei se os colegas estão dando. Tá tipo falhando. um chiado, né? É isso?
Não, tá falhando sua voz mesmo. A minha voz? Então, vou ver aqui se eu acho outro microfone aqui na sala do lado. Espera aí. Melhorou? Pode responder de novo? Oi. Ficou um pouco mais baixo, mas agora dá Agora para ficou ouvir tirando muito melhor. para mim. Deixa eu chamar alguém aqui. Perfeito. Esse é o cabo também. Não. Não. Não está saindo sua voz, professora. Tá, ó, responderam. Não está saindo a minha voz. Agora saiu. Agora saiu. Agora saiu. Saiu agora, mas tá boa ou tá ruim? Saiu. Tá bem Está melhor. boa. Tá boa? Dá para continuar? Dá. Tá, estão falando que agora tá ok. Bora ver. Qualquer coisa eu chamo de novo você. Tá? Tá bom, obrigada. Eu tô chamando ele técnico, mas ele não responde, acho que ele não responde. Tá bom. Vamos lá. 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 Vamos
Então, vamos lá. Nós, dentro da psicologia jurídica, como a gente já andou discutindo, né, nós teremos em alguns momentos que realizar a entrega de um documento a partir daquela avaliação psicológica que nós realizamos, tá? Então, por exemplo, danos aos envolvidos no litígio, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em qualquer documento que nós iremos produzir. Nós tratamos de questões super delicadas, né? Questões onde a nossa avaliação técnica, aquela prova técnica que nós vamos produzir a partir da nossa avaliação psicológica. Oi? Está ouvindo ou não? Fale de novo, professora. Oi, vocês estão me ouvindo? Sunamita, está me ouvindo? Eu estou ouvindo, professora. Tá normal, né? Acho Ok. que sim, ó. Ok, Acho que tá. Então eu vamos estava lá. ouvindo um ventilador. Tá, vamos lá. Então, nós precisamos ter muito cuidado na elaboração dos nossos documentos, justamente porque a gente está produzindo, a partir daquele documento, uma prova técnica que irá, de alguma forma, decidir a vida daquela pessoa. A partir dessa prova, o juiz, então, vai analisar todas as questões envolvidas naquele litígio ali, por exemplo, para poder tomar a decisão dele do que, então, de que forma será resolvido aquele caso, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a não segmento do que diz o nosso conselho, né, o que diz o nosso código de ética, o que diz a elaboração dos nossos documentos, a gente pode prejudicar a vida ali de uma pessoa. Então, vamos lá. Danos aos envolvidos no litígio. A não observância dos itens da confecção do laudo poderá trazer prejuízos irreparáveis, né? Danos ao psicólogo também, corre o risco de ser denunciado, penalizado ao Poder Judiciário. Então, a gente tem ali tanto aquela pessoa, aquele cliente, aquela pessoa, aquele sujeito que está passando pelo contexto da avaliação e está ali num litígio, está ali dentro de um processo judicial, quanto a nós mesmos, né, onde a gente pode ser penalizado com uma advertência até perder o nosso conselho e deixar de exercer a profissão. Então, a gente precisa ter muito rigor no momento de elaborar um documento. Um documento falso ou feito de forma irregular, sem o uso das técnicas adequadas, pode induzir o juiz a erro e prejudicar as pessoas envolvidas no processo, né? Então, isso também é super importante a gente estar atento, utilizar técnicas que sejam realmente da psicologia, técnicas que realmente sejam técnicas julgadas como técnicas para avaliação psicológica. No artigo 11 dessa resolução, diz o seguinte com relação ao relatório psicológico. Então, primeiro que a gente precisa entender é a diferença entre um relatório e um laudo. Então, a gente vai conversar, discutir primeiramente o relatório e posteriormente o laudo. Então, entendam que relatório e laudo são coisas diferentes, embora tenham algumas similaridades, ok? Então, o artigo 11 diz o seguinte: o relatório psicológico consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. Visa comunicar a atuação do profissional do psicólogo em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamento e intervenções pertinentes à situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Então, a primeira diferença entre o relatório e o laudo é justamente essa. O relatório, a finalidade dele não é dar diagnóstico.
Se a finalidade é dar um diagnóstico, a gente vai se utilizar do laudo, ok? O relatório é um relato. Então, digamos, eu quero fazer a descrição de como foi, eu estou fazendo o atendimento, e aí eu quero fazer uma descrição de como foi aquele atendimento, ou de como foi aquela visita. Vamos jogar aí para o contexto jurídico, né? Eu fui fazer uma visita à escola e eu preciso passar o relatório dessa visita, né? Então, o documento que a gente utiliza é um relatório. Mas se a finalidade, o que o juiz quer saber, por exemplo, é um diagnóstico, né, daquela pessoa, aí sim a gente vai se utilizar de um laudo, tá? Então a gente tem aí que conhecer cada tipo de modelo para que a gente utilize o documento de forma adequada. Então nós temos o relatório psicológico, aquele que é feito exclusivamente por mim e sobre a minha avaliação. E temos o relatório multiprofissional, onde o nosso relatório ele está junto com o relatório de outros profissionais sobre aquela mesma pessoa, sobre aquela mesma demanda ali. Mas ele não é um relatório somente elaborado por mim, né? Ele é um relatório elaborado em conjunto, onde terá, por exemplo, a avaliação do psicólogo, a avaliação do assistente social, a avaliação do médico, um exemplo, ok? O artigo 12 diz o seguinte: o relatório multiprofissional é resultante da atuação do psicólogo em um contexto multiprofissional, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando a autonomia e a ética profissional dos envolvidos, tá? Então, quer dizer o quê? Quando a gente fala preservando a autonomia e a ética profissional, é que a gente não vai se adentrar na hora de outro profissional. Eu vou me ater ali naquele relatório de fazer aquela minha parte, aquela minha avaliação, e somente nas informações que são estritamente necessárias para responder aquilo ali que está sendo solicitado. Ao psicólogo deve observar as mesmas características do relatório psicológico, nos termos do artigo 11. As informações para o cumprimento dos objetivos da atuação multiprofissional devem ser registradas no relatório, em conformidade ao que institui o Código de Ética Profissional. Então, na prática, quando daqui a pouquinho a gente vai ver os itens que deve ter no relatório, então, basicamente, são os mesmos itens que tem tanto no relatório psicológico quanto no relatório multiprofissional. Nós temos também o laudo, tá? O laudo é o resultado de um processo de uma avaliação psicológica com a finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Então, no laudo, ele é uma avaliação psicológica, ele tem ali a realização das técnicas de avaliação, como a utilização de testes, e a finalidade dele é dar um diagnóstico, diferente do relatório que não dá diagnóstico. Então, por exemplo, se eu faço uma visita, não necessariamente no meu relatório de uma visita é uma avaliação psicológica, é uma visita, é a minha visão, é o meu relato sobre aquela atividade que foi desenvolvida, tá? Então a diferença também está aí. Apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos, sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida. Então aqui também é um item bem parecido com o relatório, né, onde a gente considera os condicionantes históricos, ou seja, a história de vida daquela pessoa, a história social daquela pessoa, tá? Então, tudo isso a gente vai utilizar, tanto no laudo quanto dentro de um relatório. O laudo é uma peça de natureza e valor técnico-científica, deve conter narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia, tornando acessível e compreensível ao destinatário, em conformidade com os preceitos do Código de Ética Profissional de Psicologia. Deve ser construído com base no registro documental elaborado pelo psicólogo, em conformidade com a Resolução 06 de 2019.
Então, quando a gente coloca, deve ser construído com base no registro documental, quer dizer que eu preciso guardar e registrar todos os instrumentos que eu utilizei para a realização daquela avaliação. Tá? Essa guarda e esse registro de qualquer avaliação psicológica que nós realizamos precisa estar guardada por pelo menos 5 anos. Tá? Porque se neste período houver alguma fiscalização, alguma denúncia, e aí digamos que o conselho vai fazer uma visita, uma vistoria, ele poderá me pedir os instrumentos que eu utilizei, por exemplo, para realizar determinada avaliação, né, daquele laudo que foi produzido a partir daquela avaliação psicológica. Então, eu tenho que ter isso para possíveis visitas do conselho. Então, esse aqui é o modelo, tá? Os itens que, no caso, devem conter dentro do relatório. Deve ter a identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão, tá? E para o laudo, são os mesmos itens, acrescentando ainda as referências, tá? Então, em termos de itens, são os mesmos itens, tanto no relatório quanto no laudo. A diferença está no referencial teórico, onde o laudo nós precisamos citar as referências. Então, tudo aquilo que eu avaliar, ela precisa ter um embasamento científico dentro de uma leitura, dentro de uma literatura. E essa literatura que eu me utilizei, ela precisa ser citada ao longo do meu laudo, tá? Diferente do relatório que não precisa ter o item referências. Então, a gente vai agora comentar sobre cada um dos itens. Então, o item A, identificação. Aqui, o inciso 2º diz o seguinte: o psicólogo deve fazer constar no documento título, nome da pessoa ou da instituição atendida e o nome do solicitante. Então, o título é o nome do documento que eu estou produzindo. É um laudo? Então, laudo psicológico. É relatório psicológico? Relatório psicológico. É um relatório multiprofissional? Relatório multiprofissional. Nome da pessoa, instituição atendida, é aquela pessoa que nós estamos ali, então, realizando aquela atividade, tá? Aquela avaliação, qual é o nome dela, a gente coloca o nome daquela pessoa completo. Nome do solicitante é a identificação de quem solicitou o documento. Então, digamos, foi uma solicitação ali do Poder Judiciário, a gente coloca, né? É uma solicitação de uma organização que está solicitando aquela avaliação, coloca o nome daquela empresa que está solicitando aquela avaliação. Então, o nome do solicitante é aquele que solicita aquela avaliação. Poderá coincidir ou não com o nome da pessoa, né? Então, por exemplo, se eu estiver dentro de um contexto clínico, o nome da pessoa e o nome do solicitante poderá ser o mesmo. Ele está fazendo ali o processo, ele me procura e ele me pede uma avaliação. Então, acaba sendo o nome da pessoa que está sendo submetida à avaliação, assim como o nome do solicitante seriam o mesmo. Mas, em alguns contextos, como no jurídico, isso aí será diferente, né? O nome da pessoa e o nome do solicitante serão diferentes, porque, em geral, o nome do solicitante ali será o Poder Judiciário. Finalidade é a descrição da razão ou do motivo do pedido. Tipo, né, o Poder Judiciário solicitou aquela avaliação. Qual é a finalidade? Para que ele quer aquela avaliação? Então, é para isso que a gente vai colocar aqui na descrição. O nome do autor é o nosso nome completo, com o nosso CRP e o nosso carimbo, tá? Então, são esses itens que nós não podemos nos esquecer. Eu coloquei aqui um exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Identificação, processo tal, origem da 16ª Vara de Família, juiz, doutor Carlos Moreira, um exemplo, né? Ação de regulamentação de visitas, requerente, requerida, menor, o nome do psicólogo, com algum exemplo do que pode ter dentro da identificação. O exemplo da descrição de demanda. Inciso 3º. Neste item, o psicólogo autor do documento deve descrever as informações sobre o que motivou a busca pelo processo, né, do trabalho ali prestado,
indicando quem forneceu as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. 1. A descrição da demanda constitui requisito indispensável e deverá apresentar o raciocínio técnico-científico que justificará procedimentos utilizados conforme o parágrafo 4º deste artigo. Narração do problema. Motivos, razões e expectativas. Contextualização técnica é a nossa fundamentação teórica. Continuando, um exemplo, tá? Disso que a gente acabou de falar. Procedemos a esta avaliação para atender determinação judicial, conforme despacho do juiz em 2 de outubro de 2015. Estabelecemos como primeiro passo a análise do conteúdo processual, a partir do qual formulamos uma síntese do histórico do caso, conforme exposto a seguir. Em novembro de 2005, o senhor tal propôs ação de regulamentação de visitas, objetivando contatos regulares com a filha, fruto de seu relacionamento com RMC, com quem conviveu por cerca de 5 anos. Estando o casal separado de fato desde agosto daquele ano, o requerente encontra-se impedido pela requerida de aproximar-se da filha desde então. Os motivos para tal decisão devem-se às alegações da requerida de que o requerente teria abusado sexualmente da filha, o que ele nega terminantemente. Então, aqui a gente viu um exemplo, né, de uma narrativa do que seria uma descrição de demanda. Então, gente, lembrem-se daquelas aulas que nós tivemos, né, quando a gente fazia a redação, de como fazer uma descrição, de como fazer uma narração. A gente precisa se ater daquelas regras, né, de construção de documentos que a gente aprendeu, por exemplo, quando a gente fazia redação, tá? Então, não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa relembrar como a gente escreve, né, ter aí um raciocínio técnico na hora de colocar para o papel aquilo que a gente observou, aquilo que a gente analisou. Vamos continuar. Ação penal movida contra JCFS, na 11ª Vara Criminal, após denúncia da mãe. Contudo, proferida a sentença, julgou-se improcedente a ação. Por esses fatos, o caso foi remetido a esta Divisão de Serviço Social e Psicologia para a elaboração do estudo psicossocial em que se vislumbra o suposto abuso sexual sofrido pela menor por parte do requerente, ou suposta alienação parental por parte da requerida. Para a realização deste trabalho, optamos pela seguinte abordagem. 1. Avaliação psicológica da criança, a fim de constatar se há ou não a presença de danos psíquicos obtidos em sua convivência com o genitor e relativa ao possível abuso, ou da convivência com a genitora, referente à suspeita de alienação parental. 2. Entrevista com o psicoterapeuta da criança para confirmação dos dados de indícios de abuso sexual e verificação da possível implicação do genitor da criança. 3. Avaliação psicológica da requerida, a fim de detectar suas reais motivações conscientes ou inconscientes para levantar tais suspeitas, bem como avaliar se esta pratica ou não um processo de alienação parental sobre a criança. 4. Avaliação psicológica do requerente, tentando obter os sinais psicológicos que possuem, aliás, que pudessem justificar as suspeitas da requerida, sua ex-companheira. 5. Avaliação da interação familiar, o tipo de ambiente oferecido à criança, visando obter os dados do contexto familiar e social da criança e outros mecanismos de funcionamento familiar que possam ter facilitado a ocorrência da situação de abuso, se este de fato houve. Então, percebam que aqui no exemplo, né, é bem descrito, né, toda a narrativa, ou seja, todos os motivos e as razões desta demanda e toda a contextualização técnica, né, e aí a gente tem algumas informações contidas ali dentro do processo, onde a gente vai descrever também, né, de que forma nós iremos fazer essa avaliação, de que formas abordaremos isso, tá?
Aí, continuando, então, a gente segue para o procedimento. Então, neste item, o psicólogo autor do laudo deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho realizado pelo psicólogo e os recursos técnicos científicos utilizados no processo de avaliação psicológica, especificando o referencial teórico metodológico e fundamentou suas análises, interpretações e conclusões. Então, aqui, gente, nós vamos... procedimento é tudo aquilo que a gente realiza, né? O que a gente utilizou, qual foi o teste, qual foi a teoria, né? Foi embasado em qual teoria, qual é a minha fundamentação, tudo isso precisa ser descrito aqui neste item procedimento. Continuando. 1. Cumpre o autor do laudo citar as pessoas ouvidas no processo de trabalho desenvolvido, as informações objetivas, o número de encontro e o tempo de duração. Então, aqui a gente também não pode esquecer quem foram as pessoas que nós avaliamos, quantos encontros nós tivemos para realizar essa avaliação, tá? E o tempo de duração de cada encontro. Então, o procedimento é a gente deixar registrado toda a forma que nós utilizamos para realizar aquela avaliação, ok? Então, os procedimentos adotados devem ser pertinentes à complexidade do que está sendo demandado, e o psicólogo deve atentar à resolução do CFP 06 de 2019 ou outras que venham a alterá-la ou a substituí-la, tá? Então, a gente deve seguir esta resolução no momento e estar atento. Se entrar alguma alteração ou ela for substituída por uma outra resolução, a gente segue a resolução mais atual, ok? A descrição do procedimento apresentará os recursos e os instrumentos técnicos utilizados para coletar as informações, à luz do referencial teórico filosófico que os embasa. Os procedimentos adotados devem ser pertinentes para avaliar a complexidade do que está sendo demandado. Isso aqui a gente já discutiu, inclusive na aula passada, onde a gente fez a referência de que nós temos a liberdade de escolher os procedimentos que nós vamos utilizar para fazer aquela avaliação. Mas esse procedimento ele deve ser pertinente, né? Ou seja, deve ser realmente um procedimento que vá conseguir dar resposta para aquilo que nós vamos estar avaliando, para que não fique algo no meu achismo, tá? E seja algo realmente comprovado através de uma prova técnica, que é uma avaliação psicológica. Então, vamos ao exemplo, né, do que a gente acabou de comentar sobre o procedimento. Agora, eu coloquei aqui um exemplo, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente transforma todos esses itens que está aí na resolução, uma redação do item procedimento. Para tais análises e coleta, utilizamos a seguinte metodologia: entrevistas individuais, análise, aí entre aspas, análise dos discursos, visitas domiciliares, entre parênteses, análise da interação familiar, aplicação de teste psicológico na criança, requerente e requerida, especificar os testes utilizados. Então, não basta eu colocar teste psicológico, tem que dizer foi utilizado teste tal, tá? Colocar a fundamentação desse teste. Em 4 encontros de 1 hora, visita institucional ao CAISCA, ou seja, entrevista com a psicoterapeuta da criança. As entrevistas com os genitores, a criança e a avó materna, bem como a aplicação dos testes psicológicos, se deram na sala de atendimento da divisão do Serviço Social e Psicologia, Fórum Desembargador Sarney Costa. E quando da nossa visita à residência do requerente, entrevistamos a avó paterna da criança. Visitamos a instituição CAISCA, Centro de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente, onde entrevistamos a psicóloga da menina, que a acompanha desde a ocorrência do fato. Em razão desta entrevista, acolhemos o documento anexo a este relatório, ofício 101/2005, emitido pelo CPO, Centro de Perícias Oficiais, quando do encaminhamento da menor para o atendimento ao CAISCA. Passemos aos relatos das partes e apresentação dos resultados, né? E aí a gente, então, seguiria
passando, descrevendo aí os relatos, tá? Aqui não está tudo na íntegra, tá, gente? Eu fui fazendo só recorte, só para vocês terem uma ideia, tá? Disso que a gente está explicando, de como seria, então, na prática, essa redação. Agora, a gente vai para o item da análise, tá? Então, identificação, colocamos a descrição da demanda, fizemos o procedimento e agora, então, a gente vai para a análise. Então, no procedimento, eu descrevi o que eu utilizei, como foi feito o processo, e a análise, então, é os resultados, né? Então, no procedimento, eu coloquei o nome do teste e na análise eu vou colocar o resultado desse teste, né? É aquilo que eu analisei, né, a partir da minha correção, das minhas observações, das minhas visitas, das minhas entrevistas, eu vou colocar no item análise essas informações. Inciso 5º. Nessa parte do documento, o psicólogo deve fazer uma exposição descritiva, metódica, objetiva e coerente, com os dados colhidos e situações relacionadas à demanda em sua complexidade, considerando a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo. Exposição descritiva, objetiva e fiel dos dados colhidos e das situações vividas, mas sem descrições literais, né? Então, aqui é importante a gente estar atento, né? Análise é a minha análise. Então, eu não vou pegar, por exemplo, uma fala e transcrever e colocar aqui em análise, tá? Análise é aquilo que eu compreendo, é aquilo que, a partir dos instrumentos que eu utilizei, qual foi a minha análise sobre isso. Então, é isso que precisa ter, é a minha análise. Contexto dinâmico, social do objeto estudado, não deve fazer sustentação de fatos sem fundamentação teórica. Então, digamos, se eu estou dizendo que apresenta características de abuso sexual, um indício, um exemplo, né? Eu preciso fundamentar, né? Aí, quais são essas características de abuso sexual? Isso, de acordo com o que diz, né, fulano de tal, e aí a gente fundamenta essas características que são citadas baseado em uma teoria, tá? A gente não pode colocar somente a partir da nossa percepção, somente daquilo que a gente acha. Tudo que a gente escrever dentro de um relatório, dentro de um laudo, precisa estar fundamentado. Ser algo comum a todos os outros psicólogos. Então, digamos, a Sunamita fez uma descrição, fundamentou quais são as características dentro de uma teoria, e a Jéssica, né, quando a psicóloga vai ter acesso àquilo, ela vai confirmar isso, realmente, isso aqui são características de abuso sexual, conforme diz a literatura a esse respeito, tá? Então, não fica só o achismo da Sunamita, fica algo comprovado cientificamente, algo comum a todos os profissionais de psicologia, conhecem e entendem que realmente é isso, né? Características de ansiedade, né? E aí a gente vai embasar à luz de um referencial teórico, digamos, ou basear em o que diz o DSM-5, né? Precisa estar fundamentado, quais são as características, qual é o autor, né? Tudo muito bem amarrado nessa fundamentação. Linguagem precisa, expressando-se de maneira clara e exata, ou seja, o leitor ele precisa entender aquilo que nós estamos escrevendo. Então, a gente precisa ter uma linguagem ali acessível, porém técnica, né, fundamentada, e num contexto claro e exato. Então, quem lê um laudo ou um relatório não pode ter dúvida sobre aquilo que a gente está dizendo, tá? Então, parece, né, eu acho, não são coisas onde a gente realmente está dando ali uma segurança, uma verdade sobre aquilo que a gente produziu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente escreve. Então, aquilo que a gente tá escrevendo precisa ser algo claro ao leitor, ser algo preciso. Não posso colocar algo confuso, tá? Para que o leitor não compreenda o que eu disse. Vamos lá. Relato profissionalizado. Código de ética do psicólogo deve respeitar a fundamentação teórica que sustenta o instrumental técnico utilizado,
bem como princípios éticos e as questões relativas ao sigilo das informações. Somente deve ser relatado o que for necessário para o esclarecimento do encaminhamento ou esclarecimentos do juiz, tá? Então, a gente não tem que colocar informações que não são ali pertinentes ao caso ou aquilo que é necessário o juiz saber, tá, gente? Então, se atém a colocar aquilo que realmente necessário nós colocarmos, tá? Não precisa colocar informações desnecessárias ou informações que venham a ferir a questão ali do sigilo, ok? Até aqui, gente, como é que tá? Como é que tá chegando aí? Tá dando para entender? Dei aí um feedback. Tranquilo? Tudo tranquilo. Tá, Até agora tá. perfeito. Então, ainda continuando na análise, agora eu coloquei aqui um exemplo para vocês terem uma ideia de como é que a gente transforma isso numa redação, tá? Da entrevista com a requerida, a requerida é solteira, auxiliar de enfermagem, tem como única filha a menor Tal. Entrevistas individuais, análise dos discursos. A requerida demonstrou, no momento, irritabilidade, autoestima negativa e mágoa em relação ao ex-companheiro devido à separação. Procedeu-se à aplicação dos testes, buscando a investigação dos campos de percepção familiar, personalidade, inteligência. No teste de percepção familiar, demonstrou desarmonia familiar, insegurança e sentimento de inferioridade. Foi observado o distanciamento dos familiares, rejeição e desvalorização dos membros. No interrogatório, os conteúdos apresentados demonstram relações familiares abaladas. A avaliação da personalidade foi realizada através da observação da aplicação dos testes, a percepção temática, Rorschach e o HTP. Os principais traços encontrados foram maturidade, autoestima negativa, ambivalência de comportamento, oscilação de humor, insegurança. Quanto à avaliação de inteligência, os resultados obtidos através do R1 e do RAVE demonstram boa capacidade intelectual, colocando-se dentro da média para sua escolaridade e idade. Com relação à menor, verificou-se através, aí a gente cita quais são os instrumentos, e do relato verbal, que a mesma denota vinculação afetiva com relação ao pai, não apresentando no momento medo em relação ao pai. Discurso e comportamento com coerência, não sendo observadas as reações da criança durante o processo avaliativo. E por aí vai, né? A gente vai colocando na nossa análise aquilo que nós tivemos em termos de resultados dos instrumentos utilizados enquanto instrumentos avaliativos. Terminado a nossa parte de análise, a gente vai para o item conclusão, tá? Então, aqui nós vamos descrever as conclusões a partir de todo o trabalho realizado, a partir do procedimento utilizado, das análises desses procedimentos, qual é a minha conclusão, tá? Então, inciso 6º. Neste item, o psicólogo autor do laudo deve descrever suas conclusões a partir do que foi relatado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Exposição formal. O psicólogo vai expor o resultado, as considerações a respeito da sua investigação, a partir das referências que subsidiaram o trabalho. As considerações geradas pelo processo de avaliação psicológica devem transmitir ao solicitante a análise da demanda em sua complexidade e do processo de avaliação psicológica como um todo. Tem-se o fechamento do caso, dando uma resposta ao motivo do encaminhamento para avaliação. Vale ressaltar a importância de sugestões e projetos de trabalho que contemplem a complexidade das variáveis envolvidas durante todo o processo. Então, lembrando que quando a gente começou a avaliação, a gente começou a partir de uma demanda, né? O juiz solicitou ou aquele cliente nos solicitou uma avaliação para tal fim. Então, para esta demanda que chegou até nós, ao final da avaliação, a gente precisa dar uma resposta
para o fechamento daquela demanda. Então, é a nossa avaliação que vai responder a essa solicitação de demanda, ok? A gente pode e deve colocar as recomendações. Então, se eu recomendo que a pessoa precise fazer um processo psicoterapêutico, exemplo, eu posso colocar ali no meu laudo, na parte da minha conclusão, após eu fazer ali as minhas narrativas, dando ali as respostas, né, para o que motivou a avaliação, eu também posso dar os encaminhamentos, que são as sugestões. Então, após a narração conclusiva, o documento ele é encerrado com indicação do local, data de emissão, assinatura do psicólogo e o seu número de inscrição. Então, ao finalizar qualquer documento, a gente coloca a cidade, né? Então, digamos, Belém, 21 de outubro de 2021, coloca o nomezinho completo, nosso CRP, e assina. Qualquer documento que for produzido por nós precisa seguir esse padrão de local, data de emissão, assinatura, e sempre lembrando que é o nome completo, tá? Então, exemplo. Por meio dos dados analisados, foram verificados indícios de abuso sexual com relação ao pai, com relação à requerente, também se verificou alienação parental. E aí a gente precisaria fundamentar e justificar, tá? Cidade, Belém, 21 de outubro de 2021, nome do psicólogo completo e o seu CRP. Se for um laudo, precisa ter o item referências, tá? Se for um relatório, a gente finaliza aqui no item conclusão. Então, aqui nas referências, e também entendendo, né? Aqui em conclusão a gente vai dar um laudo, aliás, um laudo não, a gente vai dar um diagnóstico, se for um laudo, e se for um relatório a gente não dá diagnóstico, a gente só conclui aquele relato, tá? Aquela visita ou aqueles atendimentos ali. A gente não vai dar diagnóstico. Diferente, se for um laudo, aqui no item conclusão a gente vai dar um diagnóstico. E se for um laudo também, precisa ter o item referências. Então, o inciso 7 da nossa resolução diz o seguinte: na elaboração de laudos é obrigatória a informação das fontes científicas ou referências bibliográficas utilizadas em nota de rodapé, preferencialmente, tá? Então, não precisa ter uma folha de item referências, como a gente utiliza dentro dos nossos TCC, né, dentro dos nossos trabalhos acadêmicos, não precisa, tá? A gente vai fazer lá embaixo como uma nota de rodapé as referências de tudo que nós utilizamos. Então, dos testes que nós utilizamos, qual é a fundamentação desse teste, do referencial teórico que nós utilizamos, de onde foi que nós utilizamos este referencial. Então, precisa estar tudo em nota de rodapé. A citação de referências é obrigatória no laudo psicológico. Por exemplo, ao nomear um instrumento de avaliação usado, apresentar no texto a citação do manual com sobrenome e data e no local apropriado, nota de rodapé, apresentar a citação completa. Então, ao longo do texto, ao longo da narrativa, a gente coloca lá de quem é aquela fala, qual é o autor que está dizendo aquilo, fundamentando aquilo que nós estamos relatando, e lá embaixo, na nota de rodapé, as informações completas, né? Se é um livro, se é um artigo, né? A gente cita bem direitinho, ok? Validade dos documentos. Então, deverá considerar a legislação vigente nos casos já definidos. Não havendo definição legal, o psicólogo, onde for possível, indicará o prazo de validade do conteúdo emitido no documento em função das características avaliadas, das informações objetivas e do objetivo da avaliação. Ao definir o prazo, o psicólogo deve dispor dos fundamentos para a indicação, devendo apresentá-lo sempre que solicitado, tá? Então, também se pergunta muito, qual é a validade de um laudo, né? Qual é o tempo de validade? Então, a gente tem que verificar a área daquela avaliação. Tem alguma legislação específica que conta o tempo de validade, né? Se tem, a gente coloca 5 anos, um exemplo, digamos, de uma avaliação para trânsito, né? 5 anos. A gente vai colocar lá a validade, um exemplo,
tá? Se é alguma outra área que não tenha um tempo, a gente vai especificar considerando aquilo que a gente vai avaliar. Então, por exemplo, se a gente faz uma avaliação de personalidade, né, ou de outras características, quanto tempo tem essa avaliação? Quanto tempo tem essa validade? Em geral, de 6 meses a 1 ano, as nossas características elas permanecem sem muitas alterações, né? Então, mais que isso, em geral, a gente já poderá ter tido algumas alterações. Então, eu particularmente coloco, né, nas minhas avaliações em geral um tempo de validade de 1 ano, tá? Mais que isso, em geral, a pessoa precisa passar por um novo processo avaliativo, tá? Então, a gente vai colocar sempre levando em consideração aquilo que a gente está avaliando e se tem alguma especificação específica daquilo que a gente está avaliando para tempo de validade. Se não tem, a gente vai, então, a partir do nosso entendimento, colocar quanto tempo vale aquela avaliação, recomendando uma nova avaliação, caso a pessoa vá precisar novamente, tá? Guarda. Quanto às guardas do documento, como a gente já comentou, aqui o tempo é de 5 anos. Então, para um atestado psicológico, para um relatório, para um laudo, né? Então, todo documento que a gente produz, a partir de uma avaliação psicológica, ele precisa ter um tempo de guarda de 5 anos. Então, a entrevista que eu fiz, os testes que eu utilizei, tudo aqui, todos os procedimentos que eu utilizei para aquela confecção daquele documento, eu vou, então, guardar por 5 anos, né, essa avaliação. Se eu faço esta avaliação para uma instituição, então, ficará naquela instituição por 5 anos. Se é uma avaliação que eu faço no meu consultório, ficará no meu consultório por 5 anos. Então, sempre dentro desse contexto, a gente precisa, ao guardar os documentos, preservar a questão do sigilo, né, deixar em um local onde ninguém tem acesso, em um armário que fique ali fechado e trancado, onde somente eu, psicólogo, ou se for outros profissionais que tenham acesso, mas que também sejam profissionais da área, não seja algo ali acessível para que todo mundo possa ter acesso, né, e acabar, então, a gente transgredindo algum item do que diz a questão do sigilo profissional, tá? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Nenhuma? Tranquilo? Para mim tá ok, professora. Tá, perfeito. Tá. Eu queria uma proposta aqui para vocês treinarem, tá? Então, pelo menos fazer aí um esboço rapidinho, não precisa ser nada muito elaborado, mas eu queria que vocês tentassem fazer um esboço de um relatório ou de um laudo. Eu vou dar aqui um caso fictício, tá? E aí eu queria que vocês refletissem sobre o que a gente conversou e aí tentassem estruturar rapidamente um modelinho de um relatório ou de um laudo, tá? Caso o senhor X e a senhora Y foram casados por 10 anos e tiveram 2 filhos, hoje com 6 e 8 anos de idade. Estão separados conjugalmente há 8 meses. À época, afirmaram um acordo em que ficou estabelecido que a visitação dos filhos ao pai seria nos finais de semana, quinzenalmente. Após determinado período em que as visitas se deram regularmente, a senhora Y não permite mais que os filhos continuem indo à casa do pai e requer judicialmente a suspensão das visitas, alegando que o pai havia infringido maus tratos ao filho caçula. O menino não queria almoçar. O pai o teria forçado a comer,
pai o teria forçado a comer, a criança teria vomitado e o pai então obrigou a comer o próprio vômito. Registrou ainda que o pai mora com um amigo que teria agressivamente pego o menino pelo braço, deixando hematomas no mesmo. O senhor X, em suas alegações iniciais, afirma que a citada situação, na realidade, não teria ocorrido e que a senhora Y estaria distorcendo os fatos para impedir a sua convivência com os filhos, por estar ressentida com a separação conjugal, tá? Então, eu queria que vocês pensassem, tipo, dentro de um relatório, como é que você procederia, ou dentro de um laudo, como é que você procederia para realizar essa avaliação, tá? E tentasse aí organizar dentro de uma estrutura mesmo, de tudo que a gente falou aí, dos itens do laudo, colocando esse caso, uma avaliação, tá? Dá para fazer? Ou vocês preferem fazer e trazer na quinta-feira para a gente discutir? Ou dá para fazer agora? Me digam aí. Dona Mita? Professora, eu prefiro quinta-feira que vem. Tá. Então, beleza. Eu também, professora, que eu tinha pensado que eu ia ler bem para ver como ia. Beleza, então eu vou postar lá na plataforma pela parte da tarde, e aí então na quinta-feira a gente discute o modelo que vocês vão trazer, tá bom? Ok, professora. Então, Tá ótimo, então. beijo grande e até quinta-feira. Tchauzinho. Tchau. Tchau.